saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a pra sempre. Amém. Toda glória seja dada a Deus. O Salmo 147, versículo 1, diz: Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. Vamos orar ao Senhor e levantar um clamor nesse instante pelo nosso país, pela situação que nós temos vivido, temos passado, pelos irmãos que têm enfrentado também lutas, dificuldades. Levante esse clamor junto comigo, vamos clamar e pedir a Deus que está presente nesse lugar, está presente na casa daqueles que estão nos acompanhando, que Deus possa manifestar o poder dEle na nossa vida, conforme a vontade e o querer dEle. Vamos orar. Pai santo e querido, nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor nessa noite, certos do Teu cuidado, certos do Teu amor, certos da Tua presença. Nós confiamos, ó Deus, na Tua soberania, nós confiamos no Teu cuidado sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Tu és Deus poderoso, Deus que age, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que faz maravilhas, ó Deus, diante da Tua igreja e do Teu povo. Pai Santo, nós clamamos pela nossa nação, nós clamamos pelo povo brasileiro, pelo governo do nosso país, pedindo que o Senhor revista o nosso governo de sabedoria, de entendimento, de compreensão. Fortaleça a vida, Deus, daqueles que estão envolvidos na área da saúde, dá a eles discernimento, conhecimento, ó Deus, entusiasmo para trabalharem. Pai Santo, vá de encontro a cada pessoa que se encontra infectada, a cada pessoa, Deus, que está sofrendo nos hospitais, traz cura, traz libertação. Seja com as famílias daqueles, ó Deus, que perderam pessoas durante esse tempo, trazendo do Teu consolo, trazendo, ó Deus, da Tua mão e do Teu cuidado. Ó Pai Santo, vem de encontro a cada um de nós, ó Deus, que estamos aqui hoje, aqueles que estão passando tempos difíceis, que estão vivendo dificuldades, que estão enfrentando lutas. Cuida, Deus, de cada um, ampare cada um, traz, ó Deus, mais da Tua presença, do Teu cuidado sobre a nossa vida. Nós dependemos do Senhor e precisamos do Senhor. Honrado, glorificado, exaltado seja o Teu santo e bendito nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus? Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Queria convidar vocês a se colocar de pé. E nós iremos cantar aqui algumas canções. Eu queria que você, mesmo com sua máscara aí, alçasse a sua voz, para que possamos bendizer o nome do Senhor aqui nessa noite.
Amém, irmãos? Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Deus, nesse instante nós iremos continuar o louvor, pois o Senhor é digno de receber. E Deus, nós queremos que o Senhor fique à vontade no nosso meio, Deus. Ó Pai, que nesse tempo, assim como o pastor disse aqui, tempo de lutas e dores, ó Deus, nós temos a convicção de que nós temos a esperança no Senhor, de que o Senhor é a nossa força, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que renova as nossas forças. Então, Deus, que o Senhor venha sobre nós. O Senhor já se faz presente aqui. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido, ó Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor, ó Deus. Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço
mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Diante disso tudo que nós estamos passando, em dias tão difíceis, nós não podemos deixar nunca de crer, de acreditar que esse nome, que nesse nome há poder. Acreditar que em nome de Jesus, pessoas podem ser curadas, que em nome de Jesus, pessoas podem ser restauradas, que em nome de Jesus, vidas podem ser transformadas, que em nome de Jesus esse vírus ele pode ser banido dessa terra. Nós precisamos acreditar e crer no nome de Jesus. Esse nome tem poder para curar, tem poder para transformar. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador.
sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, De graça recebi por sua cruz. da morte me livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu. Vamos declarar mais uma vez. Pela cruz me chamou, gentilmente sem palavras. Pode se assentar. Foi assim que gentilmente Jesus nos atraiu. A Bíblia Sagrada nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, Ele o partiu, entregou aos seus discípulos e disse: comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, Ele também pegou o cálice e disse: este cálice é a representação do meu sangue derramado em favor de muitos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Eu convido você que está aqui nessa noite e é membro da igreja ou de outra igreja genuinamente evangélica, que você possa participar conosco desse momento da ceia do Senhor. Convido o diácono Flávio, o diácono Sérgio, que estejam aqui à frente para os servirem.
Nós oraremos nesse instante, clamaremos a Deus por esses elementos. Pai Santo e querido, nós agradecemos ao Senhor, Deus, pela graça que o Senhor nos dá, de podermos, ó Deus, participar dos elementos que representam, ó Deus, Cristo Jesus e que são um meio de graça para a nossa vida. Pai Santo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. E agora, Deus, que esses elementos saem do seu uso natural e comum para um uso especial, nós clamamos, ó Deus, que eles possam servir de fortalecimento para a vida da tua igreja, para a vida do teu povo nessa noite. Nós possamos celebrar aqui, Deus, a renovação da aliança com o Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. À medida que os diáconos passarem, você pode tomar posse dos dois elementos e já se servir e também se assentar e orar a esse respeito. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me
acha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Meus irmãos, como é bom saber que nós podemos ser usados por Deus de várias maneiras e em todos os tempos, inclusive no meio do tempo em que nós estamos vivendo. Por isso eu gostaria de meditar na palavra do Senhor com os irmãos hoje, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, no finalzinho da carta, as palavras finais. Pedro vai falar para nós como esperar o Senhor. Não confunda com como esperar no Senhor. Pedro está dizendo de esperar o Senhor, a volta do Senhor Jesus Cristo, para buscar a sua amada igreja. Como esperar o Senhor. 2 Pedro 3, versículo 11 ao versículo 18. Ele inicia esse último capítulo falando da vinda do Senhor e conclui dizendo o seguinte: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, desequilibrados, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, vistos que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Este é um texto que fala como nós devemos esperar o Senhor. A Bíblia está afirmando para nós de forma clara que existe um dia e um tempo em que o Senhor virá buscar a sua igreja, em que o Senhor nosso Deus vai aparecer e os céus serão rasgados, e Deus então se revelará a nós de forma muito
esplêndida, de forma muito especial, de forma muito poderosa. Se nós não vigiarmos, com o passar do tempo, nós perdemos essa expectativa, nós perdemos essa visão, nós perdemos este alvo, nós perdemos essa certeza de que o Senhor virá buscar a sua igreja, de que Ele vem, e vem poderosamente. E Pedro está dizendo aqui, nesta carta, que tudo será assim desfeito. E já que tudo será assim desfeito, como eu e você devemos esperar o nosso Deus, o nosso Senhor? Diz ele que as pessoas vão ficar assustadas, porque tudo se derreterá pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra. Nós temos uma promessa de Deus, de novos céus e nova terra. Mas como nós devemos esperar o Senhor? Em primeiro lugar, lembrando que o Senhor é o Senhor do tempo, das épocas, das estações. E quando nós vamos lá para Atos capítulo 1, versículo 7, a Bíblia vai nos afirmar isso, que não cabe a mim ou a você saber tempos ou épocas que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade. Olha o versículo 7 do capítulo 1 de Atos. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que foi fixado pelo Pai, pela sua própria autoridade. Às vezes nós queremos saber o tempo e a época, o momento exato. Nós olhamos para o isolamento, para a pandemia, para o Covid-19, a gente diz, agora Deus está voltando. Vai ser amanhã. O mundo está acabando. Não nos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. A autoridade de Deus. Ele é o Senhor do tempo. Inclusive, Ele é o Senhor do tempo sobre a minha vida e a sua vida. Alguém pode dizer que vai ser amanhã, o seu dia, a sua hora, mas é Deus que fixa esse tempo. É Ele que tem autoridade sobre isso. Hoje pela manhã nós falamos em Mateus 6, que nenhum de nós, por mais preocupado que fique, pode acrescentar um passo ao curso da vida. Nenhum de nós. Você pode tomar os melhores remédios, ir nos melhores médicos, isso não vai acrescentar e nem vai diminuir. É Deus, é a autoridade dele, o seu tempo, a sua época, o seu momento, assim como a volta de Cristo está reservada para um tempo da exclusiva autoridade de Deus. Eu não tenho autoridade para dizer que vai ser amanhã. Nenhum de nós tem. Pode ser hoje. Pode ser daqui 100 anos também. Eu não sei. Nós podemos enfrentar ainda muitas pandemias. Eu não sei, se Deus nos der vida e saúde, pode ser. Mas o tempo e a época que Deus reservou para a autoridade dele é dele. Cabe a nós então, conforme diz o texto, olha lá, por esta razão, versículo 14, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. O nosso esforço não é descobrir quando o Senhor Jesus virá buscar a igreja. O nosso esforço deve ser encontrado por Deus sem mancha, sem culpa e o mais difícil, em paz. Percebe o quanto nós estamos vivendo sem paz? Muitas vezes perturbados, apreensivos, preocupados, e o texto está dizendo que Deus, Ele vai vir buscar a sua igreja, porque Ele é o Senhor do tempo, no tempo dEle, mas enquanto nós esperamos, eu e você estamos esperando, a gente deve ser encontrado sem mancha. Tem algo que está manchando sua vida? Tem alguma sujeira que você precisa se arrepender? Você precisa se limpar de algo?
Como diz a musiquinha infantil, o sabão, ele lava um monte de partes do nosso corpo. Mas se você quer ficar com o coração limpinho, é Jesus. É Ele, o sangue dele que pode nos lavar, tirar toda a mancha. O texto diz para nós sermos encontrados sem culpa. Você anda se sentindo culpado? Pelo que fez ou pelo que está fazendo? Ou por algo que você ainda não se arrependeu? A oportunidade de Deus é hoje. De falar com Deus: Senhor, eu não quero mais carregar essa culpa. Você anda sem paz? A oportunidade é hoje de clamar a Deus, dizer: Senhor, eu preciso da tua paz, do teu cuidado, do teu amor. Mas em segundo lugar, esse texto está dizendo para nós que esse longo tempo que parece que Deus deu e está na sua autoridade é oportunidade de arrependimento. Olha o que diz o texto aqui, versículo 15: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Às vezes, nós achamos que Deus está dando oportunidade, mais tempo, mais vida para nós, é porque a gente tem tempo para realizar os nossos sonhos, os nossos planos. Não confunda. A longanimidade de Deus é oportunidade de salvação. Você sabe quando começa a longanimidade? Quando a paciência acaba. E a Bíblia está dizendo que Deus é longânimo para conosco. A paciência já foi, esgotou, mas a misericórdia se renova. A longanimidade de Deus, ela continua. E Pedro, João Batista, lá em Mateus 3, versículo 2, pregava e dizia: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Há séculos e séculos. João já estava dizendo àquela geração que o reino de Deus estava próximo, que o arrependimento era necessário. Então eu e você precisamos ver esse longo tempo que Deus está nos dando. E eu não sei se você já fez isso, mas nesse tempo de isolamento, quarentena, afastamento, Deus já me deu muitas oportunidades de rever a minha vida, de me arrepender do que eu vinha fazendo, ou da maneira como eu vinha vivendo, ou de como eu vinha me comportando. E Ele foi alinhando minha vida e falando assim: coloque em ordem, coloque em ordem, coloque em ordem. A longanimidade de Deus é oportunidade de salvação, de mudança. E você precisa aproveitar essa oportunidade agora. Versículo 15: considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. É a oportunidade que Deus está te dando. Cada novo ano que passa, cada dia que amanhece, e você abre os seus olhos depois de uma noite de sono, e você então acorda e vê que o dia nasceu, é oportunidade de Deus para a sua vida e para a minha de arrependimento e salvação. Ele está dizendo: é mais uma oportunidade que eu te dou, de acertar, de fazer o que é certo, de andar da maneira certa. Em terceiro lugar, é oportunidade de Deus para que a gente cresça enquanto é tempo. O tempo de crescer é agora. E quando nós olhamos aqui para esse texto, diz o texto que muitas pessoas ignorantes ou sem instrução, versículo 16, e pessoas instáveis, pessoas desequilibradas, pegam a palavra de Deus e deturpam, para que ela seja e venha servir aos seus próprios prazeres, à sua própria vontade, ao seu próprio querer. Outro dia, um sujeito chegou dentro de uma loja, outro dia não, há vários meses, né? Ele estava dentro da loja e ele falou com a mulher assim: ó, você não ouviu a Bíblia dizendo? É melhor você dar do que receber. Então, estou querendo um presente. Dá essa camisa aí de presente. E eu estava dentro da loja. Aí eu falei com ele assim: mas a Bíblia diz que maior é o que serve.
que a gente tem alegria em também entregar. Aí eu fui falando versículo por versículo. Ele falou, agora complicou. Ele falou, de onde você saiu? Eu falei, saí de lugar nenhum. Só estou te lembrando que tem os outros também. Nós precisamos entender, e muitas pessoas ignorantes e instáveis, eles deturpam a palavra para ela servir para ele, para o prazer dele, para o próprio benefício dele. E o que a Bíblia está dizendo para nós, versículo 17, meus amados irmãos, nós devemos aproveitar esse tempo, versículo 18, para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Não é oportunidade de realizar sonhos, planos, nós também temos isso, mas é oportunidade de Deus de crescer no Senhor Jesus Cristo. Como diz Oséias 6, versículo 3, prossigamos no conhecimento, no crescimento, no saber do nosso Deus. É isso que a gente precisa fazer, prosseguir, continuar crescendo, continuar aprendendo de Deus, continuar entendendo as coisas de Deus. Mas eu gostaria de deixar para os irmãos também esse versículo 17. Ele diz assim, tenham cuidado, para que você não seja arrastado pelo erro daqueles que deturpam a palavra e venham a decair da posição segura em que se encontram. Quantas pessoas questionaram a sabedoria e a soberania de Deus nesse tempo? Quantas pessoas bateram forte no coração deles sobre o Deus Todo-Poderoso? E se perguntaram nesse tempo, onde está Deus? Parece que a soberania era algo tão seguro para você, tão seguro para mim. Deus é soberano. E você talvez repetia, Deus é soberano, Deus está no controle, para outras pessoas, mas agora todos nós estamos envolvidos no mesmo problema, no mesmo isolamento, no mesmo risco, na mesma luta, na mesma dificuldade, na mesma guerra. E de repente você começou a decair do estado em que você já se encontrava. E esse texto está dizendo assim, se você chegou a uma posição tão segura, de tanto entendimento, de tanta compreensão de Deus, de tanta esperança no Senhor, não permita que você venha decair dessa posição. E como nós fazemos isso? Meus queridos irmãos, com muita oração, para continuar crendo na soberania do nosso Deus, pois Ele é soberano, para continuar crendo na posição de Deus sobre o trono, governando todas as coisas, ninguém arrancou Ele do trono, para continuar entendendo que Deus tem um tempo e um propósito para tudo, foi estabelecido por Deus. Se nós voltarmos os nossos olhos para Eclesiastes 3, é exatamente o que está dizendo. Tudo tem um tempo determinado. Tudo. Tempo de guerra, tempo de paz, tempo de pandemia e tempo de não pandemia, onde você fica sossegado. Tem um tempo. Mas o texto diz que tem um propósito para tudo. Então não permita que você venha decair do estado em que você já chegou. Meus irmãos, fique bem certo, o Senhor é o Deus do tempo. Ele sabe o tempo certo de tudo. Ele está conduzindo o tempo de tudo. Ele sabe a hora certa para tudo acontecer. E não somente eu, mas também você talvez falou e ouviu de outros pastores no início disso tudo, dizendo assim, calma, vai passar, já já passa. Só que esse já já nossa parecia 10 dias, 15, né? Já vamos chegar a 3 meses, mostrando que nós não controlamos o tempo.
É da exclusiva autoridade de Deus o tempo que vai acabar. Não era nosso, mas nós fomos para as redes sociais e vários de nós dizendo: calma, já já tudo se normaliza, mas não normalizou. Então, o que cabe a Deus, que é o Senhor do tempo, deixa com Deus. O que cabe a nós? Diz o texto que é esforçar para ser encontrado sem mancha, sem culpa e em paz. Você está se esforçando nisso? Para limpar seu próprio coração? Para não se preocupar com o tempo. Eu vou andar bem com Deus em santidade. Para viver uma vida sem culpa. Uma das piores coisas que podem vir sobre nossa mente, dos sentimentos, é um sentimento de culpa e um peso na consciência. Parece que a gente anda encurvado. Davi vai dizer que os ossos dele sofriam pela culpa. Pecados não confessados trazem um peso enorme sobre nós. E o texto diz: o seu esforço deve ser para ser encontrado sem culpa. E nós precisamos nos esforçar para viver a paz do Senhor. A confiança no Senhor. Porque o texto diz: esforce-se para ser encontrado em paz. Em paz com Deus, em paz com os outros, em paz consigo mesmo. Esforce-se por isso. E às vezes, nós fazemos um alto esforço para entender os tempos e as épocas. Qual trombeta que está tocando? E a gente começa a pesquisar, e nós queremos saber, e nós queremos entender, e eu não estou dizendo que é proibido saber, isso é crescimento na graça de Deus, é bom, só que isso às vezes gera tanta preocupação no nosso coração, que a gente esquece de consertar a nossa vida, esquece de acertar os nossos passos, de colocar em ordem o nosso coração. Então, a oportunidade que Deus está nos dando, é oportunidade para salvação, para arrependimento, para mudança de vida. Cada vez que você abrir o seu celular e colocar lá vendo assim, quantos casos tem confirmados na nossa cidade? E se você não é um deles, olhe para aquilo e diga: é oportunidade de Deus para eu me arrepender, para eu andar com Ele, para eu caminhar com Ele. Não quer dizer que se você foi infectado, também perdeu a oportunidade, não é isso. Mas olhe como sua vida saudável, sua caminhada com Deus, o tratamento que você faz, os remédios que você toma, como longanimidade de Deus e oportunidade de mudança de vida. Entenda que este é o tempo para o nosso crescimento. Não deixe para amanhã. Aproveite agora para crescer com Deus. Talvez nunca houve uma época onde você tivesse oportunidade e de quase 24 horas por dia, você ser abençoado com mensagens e mais mensagens, o dia inteiro. Toda hora tem um pastorzão fazendo uma live, uma boa mensagem, mensagem de esperança, mensagem de salvação. Todo dia está acontecendo conferência falando sobre o tempo que a gente está vivendo, conferência falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, sobre uma vida de santificação, sobre como a igreja tem que viver daqui para frente, todos os dias você abre as redes sociais, tem pastores orando pelo Brasil, gente abrindo a Bíblia, trazendo meditações para o nosso coração. Aproveite e cresça na graça do Senhor, aprenda, pega o seu caderninho de anotação, anote, coloque alguns parâmetros para a sua vida, aproveite esse tempo, mas não deixa também de fazer a sua parte. Não é só se alimentar das redes, é se alimentar particularmente, pessoalmente, é pegar a sua Bíblia, abrir e crescer com Deus, e pedir a Deus para falar com você, de forma particular. Nós precisamos desse tempo, crescer em oração. Quantos motivos de oração nós temos para colocar diante de Deus nesse tempo? Seu filho, sua casa, seu casamento, sua família, o parente, o enfermo, o amigo, o país, o governo, o mundo.
muitos motivos de oração. E quanto mais nós oramos, mais nós crescemos na presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo nos dar essa oportunidade. Oportunidade de salvação, oportunidade de crescimento na graça. E Ele vai dizer para nós assim: não se preocupem com os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Sabe o que o texto completa dizendo? Mas você e eu vamos receber poder no Espírito Santo de Deus, para ser testemunho. Não é para saber o tempo e a época, mas é para testemunhar. Para ser cheio do Espírito e ser um testemunho nesse mundo. Da salvação, de Cristo Jesus que veio morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. Vamos orar mais uma vez, encerrar esse tempo precioso que nós passamos na presença de Deus. Pai amado e querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus do tempo, o Senhor do universo, o Senhor de todas as épocas. O Senhor reservou, ó Deus, para a sua exclusiva autoridade, Deus, tempos e épocas que são exclusivos do Senhor. Não cabe, Deus, a nenhum de nós querer, ó Deus, saber mais do que devemos. Pelo contrário, Deus, reveste-nos de força para nos esforçarmos, ó Deus, para vivermos uma vida sem mancha, uma vida sem culpa e uma vida em paz. Ajuda-nos, ó Deus, a não decairmos do estado em que nós já chegamos na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a não voltarmos degraus. Pelo contrário, que continuemos subindo, Deus, crescendo, entendendo a Tua vontade. Ó Pai Santo, nos ajude a ver a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, de arrependimento. E ajuda-nos, ó Deus, na prática da Tua palavra, para que haja verdadeiro crescimento, Deus, espiritual, verdadeiro crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continue abençoando, Moisés e família, muito obrigado mais uma vez, Deus continue cuidando de vocês, e você que nos acompanhou aí à distância, Deus também abençoe sua casa e te sustente. Fica com Deus e até mais.